Pesados. Primeiramente, é uma honra dividir esse espaço com o professor Miguel, com o professor Paulo Aidamos. Esse tema que vem invadindo o nosso cotidiano, ele acaba que, de todas as maneiras, invade aspectos técnicos, jurídicos e tecnológicos. E eu vou falar um pouco sobre estes no envolto do suicídio. Então, o tema hoje, que nós vamos comentar junto com os colegas, é exatamente esse. Eu chamo Stefano Scalon Cruvinel, eu sou autor, sou o CEO e fundador da Evite Júri, um escritório de auditoria judicial, que trouxe ao Brasil algumas estratégias probatórias e direito probatório de fora para cá. Bom, agradeço aqui o tempo, né, professor Michel, professor Paulo Aidamos, e vamos dar sequência aqui à pauta. Aspectos tecnológicos, éticos e jurídicos do suicídio. Acho que o primeiro ponto que nós devemos abordar aqui, quem tiver também interesse em me seguir nas redes sociais, fique à vontade também, que é uma pauta que envolve o tema que eu sou veemente, convicto, estudioso, que é a tecnologia, né? Mas que preocupa quando o crescimento das estatísticas se correlata ao suicídio e à autolesão. Então, somado aos dois fatores, somado ao crescimento das estatísticas de tentativa de suicídio e autolesão, coincidiu com o crescimento do uso de tecnologias digitais como telefones, computadores e também o advento do acesso à internet aumentado. Acredito que os indícios de possíveis prejuízos à saúde mental das crianças, dos jovens, com esses equipamentos, motivam ou ensejam, são, em grande parte, um dos complicadores, né, que vários pesquisadores buscam ali uma relação direta com um fenômeno e o outro. O que é isso na prática? Um indicador sobe, outro indicador continua subindo também. Será que há um nexo de causalidade entre eles? Então, hoje, anualmente, mais de 800 mil pessoas morrem no mundo de suicídio. Isso é um fator crítico, né? Isso segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Entre os jovens, né, de 15 a 29 anos, é a segunda principal causa-morte. No Brasil, de 2011 a 2016, representou ali um aumento nos casos notificados de lesão autoprovocada no sexo feminino e masculino de 209% e 94%, respectivamente. Isso é muito sério. Eu acho que cabe aqui uma severa reflexão se os índices não só estão aumentados, mas estão sendo majorados de forma exponencial. E eu acho que isso, de certa forma, invade algum aspecto tecnológico e ético que nós devemos aqui comentar junto aos colegas. Um ponto que eu separei aqui para a gente falar um pouco, que seriam os estudos internacionais, né, do uso massivo dessas tecnologias e o aumento dos relatos de problemas de saúde nos últimos anos, que levam a certas reflexões, mais até do que certezas. Então, acho que o ponto vamos refletir sobre o aspecto do suicídio. Dentro desta reflexão, vamos ver o quão arriscado é o uso massivo de tecnologia. E aqui nós não somos não defensores do uso da tecnologia, muito pelo contrário, né? Ele atua veementemente nesse tipo de tema, principalmente em assuntos envolvendo big techs, cibersegurança e vai. Então, muito contrário, eu sou um defensor da tecnologia, só que usada e utilizada de forma responsável. Hoje, nós participamos de diversos estudos sociais, né, no impacto nos idosos, nos impactos nas crianças, no adolescente, no Instituto da Criança e do Adolescente também, e também agora no impacto do suicídio. Eu acho que isso e essa reflexão nos gera algumas convicções e não certezas. Eu acho que certezas nesse ambiente são perigosas. Eu acho que nós temos que estudar esse tema e criticar o tema também de alguma maneira para poder ter um pensamento lógico provocativo aqui, envolvendo aqui os riscos, né, de utilização exacerbada dessas tecnologias. Um ponto que eu queria trazer também é que parte das pesquisas, né, identificou riscos no uso da tecnologia digital especialmente mais intensa. No âmbito dos impactos gerais de saúde mental, um artigo acadêmico da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, foi publicado este ano,
sinalizou que adolescentes mais expostos aos dispositivos eletrônicos, computador, celular, videogame, manifestam níveis de autoestima, satisfação com a vida e felicidade muito menores que outras crianças que não são tão veementemente expostas. Então, aqui tem um paralelo de um estudo internacional que demonstra o quê? Que a utilização exponencial da tecnologia afeta a saúde mental dos nossos crianças e adolescentes. E a relação entre esses hábitos de consumo de dispositivos técnicos e comportamento suicida também há pesquisa indicando possível vínculo entre essas duas condutas. Então, veja, existe estatística pareada, existe estudo internacional que sinaliza que o uso dessas plataformas, dessas tecnologias de forma exponencial, ou seja, que as crianças mais expostas a esse uso, ou com os elementos de controle sobre os seus filhos, acaba que afeta o nível de autoestima, a satisfação e a felicidade da própria criança. E isso vincula-se, técnico e juridicamente aqui falando, com também pesquisas da Universidade de Oxford, que fala que tem nexo de causalidade entre isso e suicídio. Então, veja, estatística pareada, estudo A e B internacional, que vincula o aumento da insatisfação das crianças e adolescentes com também o aumento exponencial do suicídio. Então, isso é um ponto que cabe uma reflexão muito forte. E esse estudo da Universidade de Oxford foi publicado ano passado. Então, mapeou trabalhos acadêmicos, levantamentos focados em identificar o estímulo às práticas de lesão por diversas formas de atividades online. Então, não ficou somente no estudo do psicossomático, também do suicídio, mas também a vinculação deste com o ambiente online, com a navegação em geral, com o tempo de tela, né, que todos falamos aqui para os nossos filhos, e o tratamento da saúde pela web. Visitação de sites sobre suicídio, comportamento de prática e textos divulgados em blogs. Então, isso acaba que, de alguma forma, muito propagado pela falta de autorregulação, falta do Estado também, de ter práticas nesse sentido, acaba culminando ali num aumento exponencial de conteúdos que não deviam sequer ser mostrados para crianças. Então, isso, generalmente falando, né, e genericamente falando, acredito que existe uma culpa objetiva aí de ambos aspectos, do Estado, das pessoas, dos pais, e também da falta de conhecimento das pessoas desse tema, de estudos científicos acadêmicos aqui de cunho internacional, que fazem uma vinculação real sobre esse tema. E aí, o ponto que eu queria destacar aqui é que a relação de uso entre o uso da internet, o comportamento de suicídio e autolesão foi particularmente associada ao vício no acesso à tecnologia e altos índices de navegação. E contato com sites que havia conteúdo relacionado ao tema. Então, temos que cuidar também com o conteúdo que vai ser propagado, porque a propaganda ao suicídio, ele é um severo indicador que acaba trazendo esse complicador para dentro do cotidiano das nossas residências. Na prática, existem sites que fomentam o conhecimento, mas que, na verdade, estão fomentando a autoflagelação, por motivo, às vezes, puro e simples econômico. Então, e muito invadido ali por big techs que monetizam em cima desse conteúdo, que acaba, de certa forma, viralizando. Tá? Então, a Europa, a Coreia e os Estados Unidos, a maioria desses trabalhos listou possíveis e factíveis influências na modalidade de uso da internet com comportamentos suicidas. Então, houve aqui o que no direito a gente chama de nexo de causalidade. Havia ali a internet, o uso aumentado, havia ali o indicador de suicídio. Faltava-se o vínculo entre o comportamento suicida e esses aumentos majorados e exacerbados de uso de tecnologia. Com estes estudos, foi-se ali apontando possíveis influências com relação ao uso de tecnologia de forma veemente e não controlada. Um levantamento que foi feito por pesquisadores de diversos países europeus, publicado em 2014. Então, veja que esse estudo ele é atual, mas antigo ao mesmo tempo. Por quê? Porque esse tema está sendo pouco falado e ele é muito importante, porque o aumento, e aí houve 11 nações
do continente indicou a presença de grandes relatos de pensamentos suicidas. 42% entre meninas e meninas que informaram hábitos de consumo de internet e outras formas de mídia. Então, um ponto de reflexão aqui muito interessante 42% é quase a metade das crianças entrevistadas em 11 continentes, em 11 nações do continente, que tiveram pensamentos e hábitos suicidas com utilização de tecnologia. Então, se isso não é um vínculo, acho que nós deveríamos repensar o que são vínculos. Então, na academia, nós podemos falar que existem influências possíveis, né? Nós não podemos cravar na pedra como cabal, mas quando a estatística é tão alarmante dessa forma, nós podemos colocar aqui que a soma de diversos indícios vira prova. Então, acho que é um ponto importante a ser colocado. E teve um pesquisador coreano, perdão se eu falar o nome dele de forma equivocada, né, John Rim, foi publicado no periódico Medicina Científica e Saúde Pública em 2012, analisou as atitudes de estudantes de 7 a 12 anos, de acordo com a intensidade do uso da internet. E os que passam muito tempo conectados foram identificados como um grupo de risco para problemas variados de saúde, incluindo conduta suicida. Entre esses usuários intensos, apesar da estatística de 42%, 26% relataram pensamentos suicidas. Então, o dobro dos jovens que navegaram ocasionalmente. Então, quem navega ocasionalmente tem menos de 50% de chance a menos de ter pensamento suicida, de acordo com as estatísticas aqui, fazendo uma análise comparada. Então, o grupo de jovens conectados por muito tempo foi de 10%, 4 vezes o registrado com usuários ocasionais. Então, a gente está falando de dobro ou até 4 vezes mais chances de ter pensamentos suicidas quando o uso de tecnologia é exacerbado. Isso nos cabe aqui um pensamento técnico, mas também ético, do quão eficiente o Estado está sendo sobre esse tipo de atuação. Eu acho que cabe nós, como doutrinadores, como juristas, como pensadores do direito e também tecnologia, como é o meu caso, repensar esse quadro que, na minha visão, não tem nenhuma outra palavra senão dizer que ele é alarmante. Um ponto que eu queria destacar para vocês também seria que o levantamento de pesquisadores da Universidade de Flórida, nos Estados Unidos, também relacionou o consumo intenso com dispositivos eletrônicos. Os adolescentes com média de uso de novas mídias por 5 mais horas manifestam 66% de chance de ter algum tipo de conduta suicida do que aqueles que consumem era de 1 hora ou menos. Então, vejo o papel da importância da conscientização, tanto acadêmica, quanto técnica, quanto jurídica, quanto estatal, e também de nós, operadores do direito e pais. Eu ressaltar que nós, como pais, devemos, aqui, de alguma maneira, pensar que a forma que nós estamos educando nossas crianças. Alguns trabalhos de investigação investigaram essa relação e não encontraram evidências. Esse é um ponto também que vale aqui o convite. Também a reflexão. É o caso de estudo promovido por pesquisadores da Universidade de Manitoba, no Canadá, em 2010. Os autores analisaram o comportamento de jovens canadenses não detectaram uma relação significativa entre o consumo digital e a autolesão do pensamento suicida. Nosso estudo demonstrou que o uso de mídia não é universalmente prejudicial. O que eu comento em relação a isso é um estudo de 2010. O comportamento de mídia, o comportamento tecnológico, de 2 em 2 anos, revoluciona diametralmente. Nós estamos falando aqui de revolução da inteligência artificial há 3 anos, 4 anos para cá, que popularizou com o ChatGPT. Então, falar de um estudo que não qualifica isso a 2010, cabe ponderar aqui, mas vejo que esse é um estudo que talvez não trate a realidade fática do momento que estamos vivenciando hoje, em 2025. Então, eu acho que os estudos mais atuais, os estudos e os convites a estudos mais atuais, são talvez o retrato mais realista do cenário que a gente está vivenciando. O comportamento suicida relacionado com o advento do crime cibernético, do aumento de exposição à tela, da falta e falha de comportamento educativo dos pais e também
da falta de prevenção e coerção do Estado para esse tipo de situação. Tá? O suicídio é um ponto que deve ser estudado de aspecto social, uma vez que a pessoa que comete a conduta suicida, com causa-mortes ou sem causa-mortes, ele está sofrendo um abalo psicomotor muito forte. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o cenário que nós estamos vivenciando aqui de comportamento estressado, cyberbullying, que também é um ponto que eu vou entrar agora. Bom, pesquisadores da Universidade de Stanford, no Reino Unido, investigaram o estímulo a esses comportamentos a partir de práticas de constrangimento e assédio a jovens em redes sociais. Esse é um ponto que é muito interessante falar, porque o cyberbullying, ele é algo que parece distante, mas ele é tão próximo do nosso cotidiano, que é praticado por pessoas, por adultos e por crianças. E é um trabalho publicado este ano, que encontrou evidências de influência negativa em 75% dos 33 estudos acadêmicos analisados. A partir desses diversos artigos, autores chegaram a um índice segundo o qual vítimas de cyberbullying têm 2,1 vezes mais chance de exibir um comportamento suicida e 2,3 vezes mais chance de cometer algum ato no sentido de tirar a própria vida. Olha isso. Então, agora nós vamos fazer o nexo de causalidade com mais outro tipo de conduta típica, que é o cyberbullying. Então, veja, se além das estatísticas alarmantes que nós temos, nós relacionarmos com o cyberbullying, isso aumenta, ou chega a quase triplicar a probabilidade estatística de chance de uma criança, um adolescente, ou até mesmo um adulto, de cometer ali um ato intentatório com relação à sua vida. Isso é muito sério. Isso deve ser falado, isso deve ser estudado junto com os nossos colegas, professor Paulo e professor Michel. Na avaliação dos pesquisadores, essa possibilidade de assédio por meio das comunicações eletrônicas mudou a forma dessa prática. Indivíduos que, no mundo não virtual, tinham poucas chances de serem vitimados, à medida que tinham condição de responder em pessoa, podem estar mais vulneráveis online, onde esses perpetradores podem estar não sendo identificados e até, de certa forma, encorajados pelo advento do não face a face. Você não tem mais o contato visual mais com aquele ato criminoso ou com aquele criminoso, com aquela pessoa que está cometendo aquele delito. Então, isso cria uma sensação de segurança para aquele que comete, perpetra aquele dano, seja a criança, adolescente ou também o adulto, muito sério. E essa sensação, somada à sensação de impunibilidade estatal, porque é realmente difícil estabelecer os nexos, os vínculos, os danos, e relacionar com a autoria e materialidade da pessoa que desmascarou o IP ou fez algum procedimento tecnológico, que fique mais difícil atribuir que aquela pessoa foi o causador. Então, todo esse cenário acaba fomentando os indicadores ao suicídio. E isso é um ponto que a gente tem que falar. Bom, falando agora um pouco de impacto positivo, né? Há diversos estudos que identificam efeitos positivos do uso do dispositivo eletrônico também, na prevenção das condutas suicidas. Trabalhos acadêmicos também indicam distintos recursos tecnológicos que podem auxiliar pessoas nessas situações, como fóruns de discussão, tratamento online e busca de informação na internet. Antes de entrar num estudo que é muito interessante da Universidade de Melbourne, na Austrália, eu queria comentar um ponto aqui que talvez me traga algum grau de reflexão. Apesar das estatísticas estarem muito relacionadas, nós temos aqui que usar a ferramenta tecnológica como meio para chegar mais fácil às pessoas, a comunicação. O exemplo é este conteúdo de hoje. Eu acho que temos aqui que trazer esses fóruns de discussão para o ambiente, o advento da tecnologia. Não combater a tecnologia como sendo o fato motriz ou o fato causador do suicídio. Não, ele é só uma ferramenta que está fomentando. Então, nós temos que trazer aqui o diálogo, trazer a conscientização, porque universidades da Universidade de Melbourne, na Austrália, criaram um sistema de depressão e aplicaram eles a pacientes.
Os resultados dos testes publicados em 2014 acreditaram uma ferramenta que foi aprovada como alternativa para compreender melhor os sintomas e fazer com que pacientes se sentissem com mais controle sobre a situação. Os autores defendem esse tipo de recurso até como uma forma de apoiar pacientes com problemas. Isso é bem interessante, porque você vê, ao mesmo tempo que a tecnologia está fazendo um tempero aqui de potencialização ao indicador de suicida, ele está também trazendo aqui a tecnologia, ferramentas que possam gerar mais controle e sistemas de monitoramento que possam fazer com que as entidades de saúde pública possam ajudar as pessoas no cometimento de suicídio. Outro estudo também, pesquisador da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, criaram um serviço de apoio a pessoas com risco de depressão pela internet. No trabalho com os resultados do experimento publicado em 2013, eles registraram, há um ano de funcionamento, o percentual de entrevistado mencionando pensamento de autolesão caiu de 14% para 4%. Estamos falando aqui de 3 vezes menos ou mais, 3,2 vezes menos indicadores de autolesão utilizando essa ferramenta que foi utilizada no experimento 2013. Então, trazermos essas boas práticas para o nosso país talvez seja uma das alternativas. E junto com conscientização, com o poder estatal e todo o resto. Outro estudo realizado pela Universidade de Dalhousie, no Canadá, identificou o crescimento de 200% entre 2006 e 2010 das atividades online com procura de informações em sites de busca relacionadas à depressão e conduta suicida. Então, as pessoas estão utilizando o tempo online voltado a encontrar tratamentos ou indicadores sobre aquilo. Então, é um ponto importante termos maiores conteúdos sobre isso também. E isso, nós estamos falando de 2006 a 2010, imagina no advento de hoje. E para encerrar, eu acho que a maior reflexão que nós podemos fazer, né, tanto entre adultos, é o tempo gasto online voltado para encontrar tratamento, solução. Não adianta nós ficarmos apontando culpados, responsáveis, e não trazermos soluções efetivas e práticas. Eu acho que o tempo gasto online voltado a trazer tratamento, conscientização, esferas técnicas que mostrem também o grau de risco que é isso para os pais, que são os conscientizadores, educadores, é o maior fator de combate, junto com programas governamentais, com fóruns online, redes sociais usados como ambiente de troca de informação para compartilhamento de histórias pessoais, onde as pessoas se comunicam e falam o quanto isso pode e vai ajudar na vida cotidiana. Esse é o ponto de maior convicção. E agora eu passo a palavra aos colegas para dar continuidade aqui no tema. Obrigado de novo pelo tempo e por nos ouvir. É uma honra estar aqui, inclusive com o professor Paulo Aidamos, professor Stefano também, para falar de uma temática tão importante, tão relevante, que é a ferramenta de combate ao suicídio, justamente envolvendo a parte tecnológica, a ética, inclusive a parte jurídica também. Eu penso, inclusive, conectando com a fala do Stefano, que nós precisamos, além de tudo, invocar essas ferramentas usuais do nosso dia a dia, que nós estamos utilizando o tempo todo, como rede social, outras plataformas, para falar também não só dessa questão dessa conexão interpartes, né, por meio da internet, mas precisamos também pensar acerca das questões correlacionadas com benefício, não é mesmo, professor Paulo, que seria o uso de ferramenta digital também no combate ao suicídio, no combate dessa mazela tão marcante na nossa sociedade. Sim. Muito boa tarde, então, professor Michel Canuto, professor Stefano Protel. Satisfação enorme revê-los. Estamos aqui no sentido de colaborar, conversarmos um pouco sobre as questões da ideação, da tentativa, do suicídio propriamente dito, vinculadas às questões da inteligência artificial.
em sua utilização, muitas vezes exagerada, por parte, sobremaneira, de adolescentes, o que muito preocupa todos nós, a sociedade como um todo. Para começar a minha fala, eu vou contextualizar a questão do suicídio, as questões que estão vinculadas ao suicídio. E quando eu, em geral, desde a ideação até o suicídio propriamente dito, mas quando houver um destaque especial, eu chamo a atenção. Então, do suicídio propriamente dito, questões psicológicas, a questão da inteligência artificial, a questão da utilização da inteligência artificial, melhor dizendo, e assim a gente pode tecer formar uma linha de pensamento a respeito desse assunto tão importante, principalmente quando a gente trata de questões éticas vinculadas à utilização adequada, equilibrada desse recurso tecnológico do enfrentamento e nas questões do suicídio propriamente dito. Essa questão do suicídio no Brasil, mas também no mundo, em algumas circunstâncias, tem chamado muita atenção. Dados oficiais do Ministério da Saúde asseveram que a taxa de suicídio no Brasil, nos últimos 10 anos, aumentou cerca de 40%. Mas o que mais chama a atenção é essa taxa de suicídio vinculada a essa faixa etária da vida humana, nas questões das influências, nas questões psicológicas e educacionais, que é a faixa da adolescência, isto é, dos 10 aos 19 anos. Segundo a própria Organização Mundial da Saúde, essa taxa, vinculada às questões também do Ministério da Saúde, essa taxa entre os adolescentes tem aumentado cerca de 80%. É praticamente o dobro da taxa global. O que muito nos preocupa. Vinculado a essa questão, temos também dados da própria Organização Mundial da Saúde, e no mundo existem cerca de, acredito que isso foi em dados de 2024, acredito que deve estar mais ou menos nessa grandeza, 2025, mais de 700 mil suicídios por ano. Isso vem, de fato, trazer para nós, e é uma das preocupações que nós temos que ter, tentarmos minimizar, quem sabe, no aspecto ideal, zerar essas taxas de suicídio, talvez um sonho de uma sociedade possível, porque quando a gente fala em suicídio, mas sobremaneira entre adolescentes, muito nos preocupa. Dados da FAPESP, também vinculados à própria Organização Mundial da Saúde, nos trazem a seguinte reflexão. A taxa de suicídio cresceu entre adolescentes, principalmente no que diz respeito, talvez não ao suicídio propriamente dito, mas à autoflagelação. Isso é, naquele caminho de construção, né, do processo, ideação, autoflagelação, tentativa e etc. 2,6 vezes nos últimos 20 anos cresceu. Por que nós estamos enfrentando esse flagelo, essa dificuldade tão grande, a gente conseguir reduzir
evitar que as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes e adultos tenham essa saída para a resolução dos seus problemas. Alguns estudos foram levantados a respeito das possíveis causas dessas taxas tão elevadas de tentativa, de suicídio, propriamente dito, em destaque entre os adolescentes. Uma das primeiras causas que foram levantadas foi a questão da saúde mental. E o que chama mais atenção é por que os adolescentes buscam essa situação, esse procedimento, para enfrentar os seus problemas ou para tentar fugir deles. As possíveis causas da saúde mental em desequilíbrio é a questão da angústia, da depressão, o transtorno ansioso generalizado, TAG, também é uma das causas que são apontadas nos trabalhos científicos como possíveis causas da tentativa, da ideação tentativa e da busca do suicídio entre adolescentes. Questões dos transtornos psicológicos, borderline, e das questões depressivas vinculadas ao estresse. E, muitas vezes, esse tipo de situação é conduzida pelo adolescente de uma forma individual. Muitas vezes, ele não comunica aos seus pais ou responsáveis dessa situação de sofrimento. Começa a ter baixo rendimento escolar, isolamento social, isolamento individual, a busca das telas de modo exagerado para obter informações e ter diálogo com pessoas que estão ali conversando com elas, muitas vezes com as intenções exatamente de provocar o sofrimento, a angústia, a dor, quem sabe até desafiando o adolescente na sua própria vida, exterminando a sua própria vida. Automutilações. Mas, dentre as causas externas, essas são causas da própria pessoa, da própria personalidade. Dentre as causas externas, algumas nos chamam a atenção. A primeira delas é o bullying. O bullying que ocorre muitas vezes de forma repetitiva, seja no meio social, nas relações sociais, nas redes sociais, nas relações familiares. Tem chamado muita atenção dos pesquisadores em relação ao enfrentamento dessa questão da tríade suicida, né? Desde a ideação, tentativa e do suicídio entre adolescentes. Todavia, mais propriamente enfocado no tema da nossa conversa hoje, é o cyberbullying. Cyberbullying que muitas vezes é observado no relacionamento desses adolescentes com as redes sociais, ou muitas vezes ao utilizar-se da inteligência artificial ou do próprio chat GPT, e acabam sofrendo esse tipo de agressão
de situações, muitas vezes, que são incontroláveis pelos parentes, pelos pais, pelos responsáveis mais próximos desses adolescentes, porque muitas vezes eles buscam esses recursos no seu quarto, em que os pais não têm nem conhecimento de que tipo de diálogo e com quem, por quanto tempo ele está utilizando esse tipo de situação para se comunicar. E isso nos assusta, porque, na visão tradicional, os pais tinham sempre a sensação de segurança. Isso até a virada do século, em que os filhos, permanecendo em casa, estavam em ambiente seguro, em ambiente controlado, onde, de fato, a margem de risco, as agressões, as questões de roubo, furto, estavam controladas, porque, afinal de contas, o jovem está dentro de casa. Esse paradigma mudou radicalmente no desenvolvimento, no crescimento dessa geração Z, chamada de nativos digitais, onde utilizam as telas para exatamente fazerem de uma forma tecnologizada o que antes, nós da geração Y, ou antes, nós fazíamos ao nos relacionarmos com os nossos próximos, os nossos colegas, de rua, de futebol, de escola, de agremiações, enfim. E o que tem chamado muita atenção dos nossos da sociedade de um modo geral, como que a inteligência artificial tem, direta ou indiretamente, individual ou coletivamente, proporcionado tais sofrimentos aos nossos adolescentes. Precisamos rapidamente revisitar que a inteligência artificial, isso numa digressão histórica muito rápida, que a inteligência artificial surgiu na década de 50, nos Estados Unidos, com uma grande intencionalidade, né, de se trabalhar no menor espaço de tempo com uma velocidade bem maior do que estava se obtendo o processamento de dados daquilo que nós desejávamos conhecer. Seja na pesquisa científica, seja no desenvolvimento aeronáutico e outros. E o uso da inteligência artificial vem crescendo. Paulatina e rápida, paulatina, mas de uma forma rápida, o que eu quero dizer, parece um contrassenso, um contraditório, porque ele é um crescimento contínuo. Embora a tecnologia tenha nos surpreendido a cada semana, a cada mês e a cada ano, com novos recursos, novas plataformas. E nós que trabalhamos nas instituições vinculadas ao ensino, pesquisa, extensão, às vezes até dificuldade de acompanhar a evolução desses recursos. O ChatGPT, já bem mais recente do que a própria inteligência artificial, surgiu em torno de outubro, novembro de 2022. E ele utiliza-se de um recurso também utilizado pela inteligência artificial na questão da
do trabalho com os dados. Só que o ChatGPT, ele simula uma realidade muito próxima do verídico, do que de fato acontece, no diálogo com quem está utilizando esse recurso. De forma que esse simulacro, essa simulação, levando assim um processo de comunicação, muitas vezes, à margem da própria esquizofrenia na criação de pessoas, fatos, e que isso tem preocupado muito a comunidade acadêmica, os cientistas, os educadores, os pais, a sociedade de modo geral. Todavia, a gente precisa estar prontos para o enfrentamento desse grande desafio. Muitas vezes, os professores, principalmente esses que nasceram na época da geração Y, entre 80 e 90, início de 90, por ali, que é a fase de transição do analógico para o digital, um pouco antes das nativas digitais, tem dificuldades. Alguns demonstram até, além da preocupação, certa rejeição com essa tecnologia. Muitas vezes, comentando em sala de aula, eu farei utilização de recursos que detectarei plágios, da utilização da inteligência artificial, e etc, etc. Alguns chegando ao ponto de exigirem seus trabalhos, que sejam entregues a eles, manuscrito, para evitar o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, o recurso da cópia. Pois, muito bem. Mas como ficamos perante o enfrentamento disso? Né? Se isso é um recurso que está disponível aos nossos estudantes, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes. Basta um clicar, eles têm acesso a essa inteligência artificial. Em primeiro lugar, questões que precisamos estar preocupados, nós como educadores, professores, de formarmos uma consciência crítica da utilização inteligente, racional desse recurso, mas, sobremaneira, pelos agravos, pelos perigos que esse recurso traz na própria dinâmica da utilização de redes sociais, etc., gerarmos sempre a dúvida. Porque é importantíssimo que a gente crie nos nossos jovens, nos nossos estudantes, esse elemento, esse argumento da dúvida. Precisamos sempre verificar, precisamos sempre constatar, porque nem tudo que se observa, nem tudo que se enxerga é, de fato, aquilo que você quer pôr fidúcia, quer pôr crédito. Então, antes de mais nada, ao utilizar qualquer recurso da inteligência artificial, que muitas vezes pode nos parecer muito real, mas precisa colocar em suspeição. Colocando em suspeição, todos nós, estudantes, nossos filhos, os jovens, os adolescentes, precisam estar cada vez mais apurados no senso crítico, de estar procurando fontes confiáveis para verificar se, de fato, essa informação que eles estão recebendo procede. Esse tipo de comportamento é um comportamento de resposta a essas possibilidades de agravos frente à formação dos nossos jovens. Uma das coisas que a gente gosta de estar
falando bastante, sempre que possível, é a utilização desses recursos, uso da internet, uso das redes sociais, uso das plataformas digitais, de uma forma parcimoniosa. Precisamos ensinar aos nossos alunos prompts de comandos para suas buscas, cada vez mais apuradas, porque quanto melhor, mais aperfeiçoado for o prompt de comando, mesmo nas questões generativas de utilização desse recurso, os algoritmos nos apresentam cada vez mais próximos daquilo que, de fato, nós precisamos conhecer. Tudo depende dos nossos comandos. Como provocamos esse recurso? Até que ponto podemos confiar? Precisamos constatar. Precisamos, ao dar crédito, verificar, atestar. Porque, se não agirmos assim, nós poderemos estar trabalhando com produções falsificadas, falsificações de dados, manipulação de informações, alterações de conteúdo que muitas vezes relacionadas com vários pesquisadores, cientistas, filósofos, mas não podem ser atribuídas a eles, porque em nenhum momento eles falaram isso na vida deles. E aí você fala, opa, espera aí, isso aí não é assim. Nós precisamos confirmar. Questões éticas que chamam a atenção, e eu já estou caminhando para o final da minha fala. Uma das questões éticas é, muitas vezes, nós precisamos, como educadores, ao trabalharmos a ética da convicção, a intencionalidade das nossas ações. Muitas vezes, considerarmos também ou substituirmos a ética da convicção pela ética da responsabilidade, cuja validade está muito mais vinculada aos resultados daquilo que podemos obter. E muitas vezes, mesmo que de uma forma temporal, parcial, abrimos mãos das nossas convicções em favor das responsabilidades de quem está recebendo essas informações. É preciso que nós, educadores, tomemos muito cuidado ao afiançarmos, ao atribuirmos créditos a algumas falas obtidas numa consulta simples desses aplicarmos, nós agora, educadores, por uma ética de responsabilidade antes de trabalharmos isso. Mesmo que isso faça parte de nossas convicções e intencionalidades nos nossos alunos. Isso é uma coisa importantíssima que nós precisamos. Outra postura ética que eu penso é trabalharmos a questão da precaução e da prevenção. Nós também somos convidados, de uma forma crescente, a estar trabalhando cada vez mais as possibilidades de riscos e de danos nas questões da produção da ciência, do conhecimento científico, das informações propriamente ditas. Então, com isso eu quero aqui encerrar. Teríamos muito mais a falar sobre esse assunto, mas eu finalizo aqui, deixando a mensagem que a inteligência artificial é um recurso, uma ferramenta, que jamais substituirá a inteligência humana. Jamais. Mesmo porque a inteligência humana, agora avocando para o nosso debate aqui a teoria da complexidade de Edgar Morin, a inteligência humana tem 3 atributos que, pelo menos até agora, essas plataformas, Enist, Consensus, ChatGPT e outros, não têm demonstrado.
que são dialogicidade, recursividade e hologramaticidade na complexidade de Moore. Mas podemos ir além da complexidade, porque a inteligência humana, além desses 3 argumentos fortíssimos, que por enquanto o recurso tecnológico não tem atingido, não sei se atingirá. Além disso, a inteligência humana trabalha com outras questões que também esse recurso tecnológico tem tido dificuldades de apresentar até agora. São as questões vinculativas ou vinculadas entre a objetividade, a subjetividade, a intersubjetividade do conhecimento humano. É coisa inalienável da inteligência humana. Por isso, nós afirmamos, pelo menos à luz do conhecimento que nós temos até hoje, que jamais a inteligência artificial, os recursos tecnológicos substituirão a inteligência humana. Muito obrigado, professor Michel Canuto, e até a próxima. Professor Paulo, ótimas colocações. Fico bastante feliz e bastante empolgado também, né? Eu sou eternamente aluno do senhor, né? Eu fico bastante... Já parou a gravação, Canuto? Não, estamos rodando, professor. Corta aí, porque agora eu tô... Não, mas o senhor permanece aqui comigo, fica tranquilo. Porque eu falei corta, né? Corta, agora eu parei. Não, mas fica tranquilo. Não tem nenhum tipo de prejuízo. Se for então, divulgado, professor, né? Cortar, editar aí essa parte. Como eu sempre estou com o senhor, professor, desde esse início, quando eu sonhei em ser professor, né? E até hoje, o senhor é uma gigante referência na minha vida. Eu penso que esse assunto do suicídio, ele vem justamente conectado com essa interface interdisciplinar. De um lado, nós temos aí a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes, informação. Do outro lado, nós temos também a formação da psique dessas pessoas. Do outro lado, nós temos o bem-estar e a saúde das pessoas adultas, da pessoa idosa. Então, nós estamos vivendo um ciclo justamente de necessidade de saúde mental, necessidade de, não sei, professor Paulo, talvez seja uma reconexão com o eu, né? Uma reconexão com o afeto, uma reconexão com coisas essenciais da vida. Enquanto o senhor estava fazendo a sua explanação acerca de bullying, cyberbullying, outras questões também relacionadas com suicídio, eu sempre digo isso, né? Porque nós tivemos uma lei de 2015, a 13.185 de 2015, que tinha uma disposição ali acerca do que era o bullying, de qual que era o direcionamento de cuidado das escolas, da família, ou até mesmo furtando o eixo ali de responsabilidade educacional da Constituição, quando ela diz que a educação é um dever do Estado em coparticipação com a família e com a sociedade. Então, eu penso que isso está um pouco perdido nas relações humanas, principalmente quando nós falamos aí da tecnologia vinculada com a saúde das pessoas. O que eu percebo hoje, professor Paulo, é que as pessoas estão adoecendo na internet, porque o mundo da internet é muito bonito, né? Então, eu acordo cedo, vejo todo mundo perfeito na internet, todo mundo andando com um carro muito bom, tendo uma vida muito boa, esbanjando fortuna. E quando eu vou perceber a minha vida, ela não está daquela forma, ela não está daquele jeito. Então, isso vai desencadeando também na pessoa que observa todo esse movimento perfeito, algo ruim, né? Então, nós temos ali essa comparação, como o senhor muito bem disse, uma das principais causas aí também do suicídio é o TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada, entre outras situações. Então, essa lei que o senhor correlacionou também, que é a lei do bullying, com as questões de suicídio, que foi tema da minha tese, né, de doutoramento, juntamente com o senhor na UFMS, isso me dá um frescor na memória, porque
Com os dados da tese também nós percebemos que as escolas não conhecem também o que é violência, não conhecem um plano de avaliação e de contra-ataque também para a violência. Então, nós vamos ficar detidos ali justamente nesse ciclo da violência, ou seja, eu atraio a minha vítima para perto, conheço ela e faço com que ela conheça uma face minha, depois eu vou consolidar uma agressão, depois eu vou chamar de novo, porque nós temos aí o ciclo da lua de mel, que é a recondução desse ciclo violento e tudo se reinicia. Então, eu penso, professor Paulo, que a violência, por meio do bullying, do cyberbullying, do stalking, da pornografia de vingança, entre outras situações aí que estão relacionadas também com uma possibilidade de suicídio, elas têm justamente esse condão aí de hoje, né, ter a necessidade de uma busca aí por um auxílio de saúde mental dessas situações. Nós temos vários exemplos hoje, né, reais e irreais também, quando nós falamos de pessoas que não estão bem em pleno 2025, né, por essas questões, essa avalanche de informação da internet. Em contrapartida também, nós temos outras questões que levam as pessoas também ao suicídio. Aí eu menciono, inclusive, o uso de álcool, de drogas, o uso também relacionado com outras substâncias, né, lícitas e ilícitas, que as pessoas acabam buscando também para uma espécie de uma fuga social. Então, se eu não estou bem com a minha vida, eu busco justamente ali uma fuga social, eu busco justamente um vício para sair daquela situação. Então, vejamos, quando nós temos ali no marco das nossas políticas sociais a lei do bullying de 2015, nós temos ali a 13.185 de 2015, fazendo o marco inicial dessas questões. Mas, em 2024, nós tivemos a inclusão do artigo 124A no Código Penal. Esse artigo 124A no Código Penal, 146A do Código Penal, perdão, ele vem justamente fazendo essa inclusão do bullying, do cyberbullying, como uma conduta criminosa. Mas, aqui eu faço um ato de pensamento com vocês, que é o seguinte: quando nós colocamos uma conduta falando de uma questão criminosa dentro do Código Penal, e que geralmente é algo destinado à criança e adolescente, nós temos um conflito aparente de normas, porque o Estatuto da Criança e Adolescente vem dispondo que a criança e adolescente pode simplesmente e unicamente ser submetido a medida socioeducativa e protetiva. Então, como é que nós vamos pegar uma inteligência do artigo 146A do Código Penal e aplicar uma pena de reclusão numa criança ou num adolescente? Então, a minha visão é que nós precisamos de bastante instrução escolar, inclusive, né, porque nós já trabalhamos com as escolas também, nós sabemos que tem muita influência política, muita influência de prefeituras, de governo, infelizmente, né, quando você vai conhecer um pouco da realidade, aquela realidade já está um pouco distorcida, mas, infelizmente, o nosso país, ele vive esse condão político também, contaminando alguma das relações. Mas, em resumo, quando nós estamos no ambiente escolar, o que nós precisamos buscar é justamente essa capacitação. Capacitar os professores, eu chamo de capacitação permanente, capacitar os professores, os técnicos, os coordenadores, os diretores, porque os alunos, nós temos alta incidência do nível de evasão escolar. Então, não são, talvez, né, alguns permaneçam até o final da formação e outros ficarão também ali de uma forma muito rápida dentro daquele ambiente escolar. Então, na minha visão, hoje, eu penso que a melhor forma, uma das melhores ferramentas, seria essa capacitação permanente do curso direcionado para coordenador, diretor, professor e técnico também dentro daquela escola, porque eu sempre chamo de corpo permanente, né? Apesar que tem professor de contratação temporária também, enfim, mas eu penso isso. O segundo ponto seria a roda de conversa. Nós estamos tão habituados, né, com essa questão da tecnologia. Até falei, professor, acabei de ter uma reunião, uma palestra também na Associação dos Advogados de Brasília, e lá estava eu discutindo justamente esse ponto. Nós acordamos com o celular na mão, almoçamos com o celular na mão, passamos a tarde com o celular na mão, dormimos com o celular na mão, colocamos para carregar e amanhecemos com ele na cama.
Então, assim, tem algo de errado nas nossas relações interpessoais hoje, porque nós estamos incluindo a tecnologia de uma forma excessiva na nossa rotina. E estamos perdendo muito também esse trato de relação humana, nós estamos perdendo muitos traços também de uma relação baseada na educação, assim, e, sobretudo, sempre digo isso, do afeto. Nós estamos perdendo a sensibilidade de ter afeto uns pelos outros. Então, nós estamos vivendo uma relação aí robotizada, uma relação como se fosse mesmo uma inteligência artificial. Outro ponto que eu queria colocar aqui também seria justamente a nossa inclusão da Lei 15.100 de 2025, que ela vem fazendo justamente um movimento de uma política para que ocorra a redução, até mesmo a proibição de uso de dispositivo eletrônico em sala de aula ou ambiente escolar. O que seria esse dispositivo? Seria o celular da criança ou do adolescente, um tablet, um relógio também inteligente, qualquer situação que ocorra esse tipo de comunicação via internet. Mas, quando eu fiz uma audiência pública no município de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, nós chamamos a população ali para ter um diálogo acerca disso, os coordenadores, diretores, professores, e, sinceramente, o que eu mais percebi foi divergência de posicionamento. Uma professora levantou a mão e falou, por mim, não tira o celular de ninguém. Porque é melhor, porque o aluno, alguns adolescentes são muito violentos, então seria uma forma de contenção desse adolescente. Deixa ele distraído. Outra professora levantou a mão e falou que se ela tirar o celular na região que ela trabalha, ela vai ser agredida. Então, nós temos um efeito de ricochete ali, ela pode apanhar, ela pode ser agredida porque ela está tirando. Outro professor levantou a mão e disse o seguinte, não, mas como é que eu vou tirar o celular, onde que eu vou guardar esse celular? Então, se eu coloco, vamos supor, no armário, eu não tenho o armário para estar na escola, eu não tenho. Aí começa uma questão de investimento público na educação que nós não temos. Nós não temos armário com cadeado para cada aluno guardar os seus bens e pertences ali. Ok. Situação 3. Então, se ocorre um furto de celular dentro da escola, quem é que vai arcar com isso? Será que a folha, né, do estado, do município, ela consegue, além de tudo, né, apertando ali, ela vai conseguir arcar com essas questões de danos também correlacionados com o celular ou outro dispositivo? Então, percebam, nós estamos falando de uma relação que ela é totalmente fragmentada. Não é simplesmente o uso da tecnologia ali no combate ou na indução ao suicídio, mas eu penso que nós temos hoje uma sociedade de camadas. E essas camadas, elas vão surgindo justamente de uma relação interfamiliar ali que está bastante comprometida. Hoje, o pai e a mãe saem muito cedo para trabalhar também, e quando chegam em casa estão exaustos, e muitas das vezes essa educação, essa construção com o filho, ela fica prejudicada também. Situação 2, a escola também, os professores estão exaustos, o índice de violência na escola contra os pares, contra os alunos, alunos contra alunos e alunos contra professores, também é um negócio alarmante. Terceiro ponto, a saúde mental de todo mundo está abalada. Eu acabei de falar isso na outra palestra. Qual que é a diferença do bullying lá de 1980 para um bullying em 2025? Antigamente nós tínhamos um fortalecimento familiar muito mais marcante, né? Eu mesmo sou de 88, eu tenho essa lembrança muito forte da minha mãe o tempo todo me ensinando as coisas, me amando, me orientando, e talvez hoje nós estejamos aí sendo educados por uma telinha. Então hoje a telinha ninguém aplaude o professor, todo mundo está aplaudindo influenciador digital. Eu ganhei 10 milhões vendendo o jogo do bichinho lá da internet. Talvez nós estejamos aqui hoje falando de uma inversão de valor social também, e que, na minha percepção, nós estamos muito distantes aí de ter uma resolução para algo bom. Nós estamos caminhando para algo muito ruim, na minha perspectiva. Logicamente, que é a minha humilde opinião. Mas, pensando em toda essa nossa lógica da linha do tempo, nós temos aí justamente essa complicação social que surge, talvez não mais de uma relação social que tenta se consumar, mas a resposta talvez de uma relação social que não esteja acontecendo. Nós não estamos mais nos conectando. Então, talvez essa ausência de afeto, talvez essa ausência de presença um na vida do outro,
ela esteja colapsando também todo o nosso lado sentimental. Nós tivemos a pandemia aí de Covid-19, mas talvez esse resquício, esse fantasma da Covid, ele esteja assombrando ainda a nossa vida, passando ou perpassando para 2025, 2026, ano esse que, quando eu abro uma rede social, a título de exemplo, no Instagram, e eu clico na imagem de algum famoso, o que eu vejo nos comentários abaixo é só xingamento, só rebaixamento. Isso me surge uma pergunta, né? Hoje também está tudo eivado de fake news, de ataque de ódio, de hater, de tanta coisa, né? Inovou tanto esse negócio que eu fico pensando, mas e aí, o que nós estamos vivendo de fato hoje? Será que todo mundo está com um tempo tão ocioso, assim, sobrando, não fazendo nada, estudando, trabalhando, pensando no amanhã, prospectando algo importante para a vida dela, para a família dela, que seja? Ou será que nós estamos numa situação onde o excesso de liberdade, ou até mesmo o excesso de opinião acerca da vida do outro, ele está sendo permitido? Aí eu começo a pensar também nesse aspecto ético e bioético da dignidade da pessoa humana, de direitos humanos também, porque a minha liberdade, ela precisa também respeitar o espaço do outro, a liberdade do outro. Nós temos uma limitação dessa liberdade. Em contrapartida, nós temos ali também a questão da liberdade de expressão, mas também, eu sempre digo isso nas minhas aulas, principalmente cursinho, que nós não temos uma liberdade plena. Essa nossa liberdade plena é uma ficção, porque nós temos ali um ator chamado Estado, por meio das políticas públicas, também regulando essas situações. Então, eu fico bastante pensativo, porque nós precisamos, de fato, talvez, nesse movimento em busca de uma solução aí do combate ao suicídio, mas talvez nós precisamos, além disso, pensar nesse combate da frieza social que nós estamos vivendo. Eu, particularmente, presencio muitas situações de falta de respeito, coisas que lá na minha época remota de 88 em diante, seria um ato ali de plenamente desrespeito para com as pessoas. E hoje está tudo muito normalizado, está tudo muito suavizado. Talvez porque os grandes exemplos hoje estejam correspondentes à corrupção, ou porque esses exemplos atuais estejam também correspondentes às coisas tão vazias. Eu estou andando com um carro de 1 milhão. Eu estou usando um celular de 20 mil. Eu consegui tudo isso aplicando golpe em alguém, as pessoas lá aplaudindo, uau, parabéns. Então, a minha perspectiva, a nossa sociedade, estou falando do Brasil, ela precisa ser um pouco repensada. Mas quando me perguntam, professor, o que nós podemos fazer para regular essa situação, eu também não sei, porque ao lado do professor Paulo, nós já fizemos diversos cursos de capacitação, diversas intervenções em escolas estaduais, municipais, até particular participou também, mas no final de todo esse ciclo de capacitação, eu sempre fiquei me perguntando, será que isso de fato deu uma mudança permanente na vida das pessoas? E analisando todo esse contexto anos depois, eu percebi que tudo é mutável, inclusive o ensino, né, a educação que foi prestada naquele momento, ela também foi mutada, porque hoje os professores também, que eu vejo também, acompanho alguns, eles vão, se você fizer uma postagem hoje tão importante, elaborada de um curso de intervenção nas escolas, eles nem sequer vão perguntar ou te aplaudir ou dar um parabéns. Mas se você pegar um influenciador digital que vende um jogo de azar, eles estão lá batendo palma e também querendo embarcar no mesmo caminho. Então, eu fico me perguntando hoje, será que nós não estamos vivendo, além de todo esse nosso debate aqui, importantíssimo, mas será que nós não estamos vivendo também um momento de fragilidade mental, uma fragilidade emocional na construção da psique das pessoas? Porque isso até que me incomoda um pouco. E aí, professor Paulo? Professor Michel Canuto. Inicialmente, quero lhe parabenizar pela sua exposição, foi assim, como sempre, de sua parte, bastante elucidadora, competente, exatamente digno de uma pessoa que estuda, que se dedica, que pesquisa, e que veio trazer para nós, assim, importantes reflexões. Na sua fala, coisas me surgiram à mente. Naturalmente, a sua fala
em alguns aspectos, sim, bastante provocadora, de reflexões, para que a gente possa, quem sabe, talvez, começar, idealizar, sonhar, talvez, com alguma mudança, né, de trajetória das coisas. Veja, dados da literatura, dados do Ministério da Saúde, nos asseveram que cerca de 90% hoje dos transtornos, das doenças mentais, são tratáveis quando diagnosticadas adequadas, suficientemente e acompanhadas, avaliadas. Será que a tentativa de suicídio subiu aí algo em torno de 80% nesses últimos 10 anos entre os adolescentes? Isso é sintomático, muito claro. Os estudiosos da sociologia, eles relacionam algumas realidades que são observáveis, como o senhor muito bem pontuou aí para nós, e foram constatados em suas pesquisas, em seus estudos, pesquisas empíricas, em suas observações. A sociedade tem um caráter orgânico. Ela é relacionada com o corpo. Perdoem aí a metáfora, mas é como se fosse um corpo em que os órgãos, sistemas e aparelhos precisam estar conversando entre si para que a homeostase, o equilíbrio orgânico, seja atingido. Assim é a sociedade. Nós temos observado que a sociedade, muitas vezes, ela age ou reage. Se fôssemos utilizar um pouco de teoria para fundamentar o que nós estamos dizendo, utilizaríamos ali a teoria do fato social. Elas reagem numa dinâmica de consciência coletiva, onde nós passamos a viver, a conviver, relacionamentos, agressões, situações de agravos morais. De certa forma, como o senhor muito bem colocou, a normalizar isso. Isso tudo é normal hoje. Imagine esse tratamento. As pessoas, muitas vezes, atribuem codinomes e brincam com isso, com as pessoas, independente se a pessoa aceita ou não, se ela quer ou não ser tratada dessa forma. Traz situações muito preocupantes. Como sociedade, na qual as universidades, as instituições de pesquisa, as escolas, as faculdades, todos nós estamos inseridos, nós também relacionamos com isso. Nós também recebemos frutos disso e devolvemos frutos disso, a essa situação. Nós podemos, eventualmente, sonhar, porque nos parece uma realidade um pouco distante, porque, afinal de contas, para a gente mudar essa situação,
na minha humilde situação de avaliação, nós precisaríamos nos dar as mãos. Quem? Quem dá a mão? O Estado, o governo, as instituições, o poder público, as cidades, as escolas, nós, pais, mães, responsáveis pela formação de nossas crianças, pela formação da personalidade desse jovem. Nós, como o senhor bem colocou, nós trabalhamos alguns cursos de capacitação em que nós tivemos muito sucesso. Graças à sua atuação, graças à atuação de outros, também um pouco da nossa participação. De repente, nós vislumbramos, talvez ali, alguma saída, alguma possibilidade. Mas quando a gente vai à realidade, numa pesquisação, intervenção, a gente percebe que a coisa ela é sistemática, demandante, estruturante e que precisa de uma intervenção ou de uma atuação, talvez melhor dizendo, de uma atuação conjunto, todo o contexto que envolve a formação das pessoas, formação dos nossos jovens, formação dos nossos adultos, na questão do conhecimento, na questão da pesquisa, na questão dos estudos, propriamente dito. Aí eu fico pensando, será que, de repente, é o suficiente uma professora, como o senhor muito bem colocou, deixar de recolher um celular porque não tem onde colocar? Outro, será que é suficiente e justificado um professor deixar de recolher um celular porque pode ser agredido? Ah, mas aí você está falando coisas que não é você que está lá, não é você que vai apanhar, nós vamos apanhar, de repente ser esfaqueado, sei o quê. Daí essa minha tese. A lei é importantíssima para que nós, pelos nossos legisladores, legitimamente ocupantes de cargos públicos, pelo exercício do sufrágio, do voto no Estado Democrático de Direito, né? Nós podemos atuar. Será que cursos de capacitação são suficientes? Eles são importantíssimos, mas não são suficientes. Porque a gente percebe que nós precisamos ir além. Nós precisamos do poder público. Nós precisamos do Estado. Nós precisamos das instituições. Precisamos da família. Porque esses jovens têm comportamento muitas vezes agressivo que não foram cultivados ou cultuados dentro da escola. E sim em suas relações sociais. Quem sabe até relações familiares. Nós precisamos, sim, de um grande levante. Quem sabe começarmos a construir uma nova consciência coletiva de toda a sociedade brasileira, a gente começar a sonhar, delinear uma nova educação. Uma educação que, de fato, caminhe para a formação de cidadãos críticos, cidadãos livres,
cidadãos autônomos, participativos, cônscios, responsáveis pela sua formação. Porque Fernando Brandes, Milton Nascimento, em uma das músicas, um trecho diz assim: todo artista tem que ir aonde o povo está. Trechinho. Todo professor, todo educador precisa estar onde a família está, onde a sociedade está, onde o poder público está, onde os nossos representantes estão. Porque esses representantes, legisladores, são os que fazem as leis. E as leis são importantíssimas para que nós tenhamos normas de condutas para atuação em sociedade, no mundo coletivo das relações. Mas é preciso que ela nasça de dentro desse movimento, e não em gabinetes. Muitas vezes as leis que são produzidas em gabinetes são boas, mas elas estão distantes do nosso contexto, da nossa realidade. E aí resta-nos a desobediência civil. Dizer, olha, essa lei é boa, mas eu não sigo, porque não é aplicável à minha realidade. Imagina, a minha realidade aqui, se eu olho feio para o aluno, ele vai lá e ele vai querer tacar fogo em mim, vai querer jogar gasolina em mim, vai querer me esfaquear, ou assim sucessivamente. Também nível de agressão, muitas vezes, ocorridas dentro da sala de aula. Nós vimos isso agora há bem pouco tempo, nas reportagens dos jornais, né? Essas questões que eu acabei de citar. Agora, para você, sabe, professor Fernando, eu penso que toda dificuldade apontada pelos nossos professores, pelos coordenadores pedagógicos, pelos diretores da escola, pelos nossos governantes, por todos, pelos professores, por todos, enfim, não deve nos desestimular, não deve nos desmotivar, porque a messe é grande e a necessidade maior ainda. Então, a ética da necessidade deve permear as nossas ações. A ética da responsabilidade deve governar as nossas ações. E a ética da liberdade deve nos trazer a consciência, o conhecimento de que temos, sim, liberdade de expressão, liberdade de garantia de nossa comunicação, garantidos até pelo ordenamento jurídico, nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição, dentro dos seus preceitos fundamentais. Mas precisamos, sobremaneira, estar conscientes e cada vez mais desafiados e procurando estabelecer essa ponte de interconectividade entre as instituições, entre as relações entre as pessoas, para que a gente possa sonhar com mudanças cada vez maiores. Ah, mas isso aí faz parte de investimento na educação? Nós precisamos comprar escaninhos, precisamos comprar armários para guardar celulares, precisamos de polícia na porta da escola para garantir a segurança, precisamos... Bom, não vamos discutir isso aqui agora, porque de fato precisamos. Mas isso tem que ser uma coisa natural. A escola tem que estar segura. Os pais têm que levar seus filhos para a escola sabendo que eles voltarão para casa de forma íntegra, na integridade física, psíquica, emocional, moral e assim sucessivamente. É nesse contexto que nós precisamos atuar. Precisamos cada vez mais estimular o diagnóstico dessas possíveis doenças mentais tratáveis, cerca de 90% delas, para quem sabe a gente consiga reduzir essas taxas de mortalidade por suicídios. Perfeito, professor Paulo. Eu penso que o nosso debate ele poderia perpassar por dias aqui, né, que é um debate muito interessante, muito rico também.
mas pelo avançado da hora eu vou encerrar a nossa gravação e com esse sentimento de gratidão. Na minha visão, tudo que eu faço com o senhor tem uma grandiosidade muito importante, muito preciosa. E para mim, essa tarde de debate foi muito rica, muito interessante. Até peço desculpa pela minha voz ainda, porque eu estou um pouco rouco ainda, um pouco ruim, com tosse ainda um pouco, mas para mim é muito, isso é uma questão pessoal minha, para mim é muito importante ter o senhor na minha vida, ter o senhor na minha jornada e, sobretudo, tê-lo como uma inspiração para a minha vida, assim, que isso daí é algo muito importante. Muito importante. Você me permite, professor, subscrever as suas palavras, mas desta feita para a sua pessoa. Também, você, desde quando você surgiu, né, em nossas vidas, como estudante do doutorado, né, procurando fazer doutorado, e agora, né, no pós-doc, para mim tem sido cada vez mais surpreendente a sua evolução, o seu grau de conhecimento, as suas conquistas no campo das teorias, no campo do conhecimento na área jurídica, na filosofia e na ética. Então, para mim também tem sido muito valiosa essa nossa parceria e esse nosso trabalho junto. E venham novos desafios, novas oportunidades para que a gente possa, eventualmente, estar contribuindo para, quem sabe, construirmos um mundo melhor. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, professor. O senhor é fabuloso, não só na minha vida, de pessoas que também conhecem o senhor, e outras que também conhecem o senhor. Então, agradeço muito e nos despedimos também. Até o próximo encontro, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês. Tchau, tchau.